Olá a todos, espero que estejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai retomar os nossos estudos na disciplina e vamos com essa videoaula também fazer uma breve revisão do que a gente viu até o momento, que a gente já tinha visto até o momento, né? Então vamos dar uma retomada lá, vamos lá. Como a gente já tinha visto, um computador moderno ele é composto de vários subsistemas, como processadores, memórias, discos, terminais, interface de rede, impressoras e outros dispositivos de entrada e saída. Os processadores, como a gente já tinha falado, são os responsáveis por executar os processos dentro do computador. As memórias são responsáveis por armazenar temporariamente o que está sendo executado pelo processador, né? Ela é um dispositivo volátil, ou seja, que só funciona, só armazena, né, as suas informações enquanto o computador está ligado. Então, tudo que está sendo processado está ali disponível momentaneamente dentro da memória RAM. Os discos, que são, como o HD, por exemplo, é responsável por armazenar definitivamente tudo que você tem na sua máquina. Então, se você tem fotos, áudios, músicas, vídeos, imagens, tudo isso fica armazenado definitivamente no computador. E fica onde? Dentro dos discos, dentro do HD. As interfaces de rede, né, que são as responsáveis por fazer com que você se comunique com outro dispositivo, com outra máquina, com impressora, por exemplo, com que você acesse a internet também. As impressoras, né, são já conhecidas e outros dispositivos de entrada e saída. Esses componentes eles são divididos em componentes de hardware, software e usuários. Os hardwares são os que provêm os recursos básicos de computação, ou seja, tudo que você pode manusear. Então, a memória, os dispositivos de entrada e saída, processador, disco ou HD, né? Tudo isso é hardware, ou seja, se eu posso manusear, se eu posso pegar, é hardware. Se eu já não posso manusear, são softwares ou programas, aplicativos de sistema. Eles são responsáveis por definir como os recursos do hardware serão empregados na solução de um problema. Então, tudo que que não for possível ser manuseado, né, ser tocado, é um software. E nesses softwares eles podem ser programas aplicativos ou programas de sistema. E o terceiro componente de um sistema de computação são usuários. Os usuários são as pessoas, máquinas ou outros computadores, né? São aqueles que não são hardware nem software. E o que é um sistema operacional? Como a gente já tinha visto, um sistema operacional então é um programa colocado entre o hardware do computador e os programas dos usuários, de forma a atingir alguns objetivos. Então o sistema operacional está ali, entre o hardware, que é a parte física do computador, e os softwares, que são a parte lógica do computador. Quais são esses objetivos que o sistema operacional busca atingir? Executar os programas dos usuários, ou seja, se eu quero executar um software lá específico, um software qualquer, o sistema operacional é responsável por executar esses programas. Utilizar o hardware de modo eficiente, ou seja, gerenciar a forma como o hardware vai ser utilizado é também um objetivo de um sistema operacional. Fornecer gerência, escalonamento e interação de tarefa, ou seja, gerenciar como esses programas serão executados, como essas tarefas serão executadas, de que forma, em que sequência. Isso também é um objetivo do sistema operacional. Tornar o sistema de computação mais conveniente ao uso, ou seja, a gente, usuário, a gente não quer saber o que está acontecendo ali dentro do computador, né? Independente do que está acontecendo lá dentro, a gente quer que o que a gente solicitou seja executado de maneira eficiente. E é função do sistema operacional, então, rodar isso de maneira eficiente, sem me informar ou sem me passar o que está sendo executado lá dentro. Ok? Então, na prática, eu tenho lá os usuários, programadores, os sistemas e aplicativos, que são os programas que estão acima do hardware. E entre esses programas e o hardware está o sistema operacional. Ok? O sistema operacional está aqui entre os programas e todo o hardware.
Também, o sistema operacional tem a função de ser um gerenciador de recursos. Quais recursos? Processos, memória, periféricos, sistemas de arquivos e os usuários. Os processos, ou seja, controlar a execução dos programas. Ele gerencia o recurso processo, ele gerencia como os programas são executados, a forma como eles são escalonados para serem executados. A memória virtual, ele aloca um espaço de endereçamento que é a memória virtual, ou seja, quando minha memória RAM está cheia, acho que todo mundo lembra disso, quando a gente falou na aula, quando minha memória RAM está cheia, ele usa um espaço do disco, do HD, como uma memória virtual, para que, enquanto algum outro programa precisa ser executado, eu tiro algum programa que está na memória RAM, jogo para o meu HD, para liberar espaço na memória RAM para esse novo programa ser executado. Esse espaço no disco que foi criado é conhecido como memória virtual. Os periféricos, ou seja, caixas de som, impressoras, tudo isso é gerenciado também pelo sistema operacional. São criados periféricos virtuais para que o sistema operacional possa otimizar nas próximas vezes que ele for usar os periféricos de maneira mais eficiente. O sistema de arquivos, ou seja, tudo que é armazenado no disco, no HD, é gerenciado pelo sistema operacional também. E os usuários com suas permissões para acessar essas pastas, para executar as tarefas, também é gerenciado pelo sistema operacional. Falando agora um pouco sobre o histórico dos sistemas operacionais, né, a gente já tinha visto, a primeira geração, que aconteceu entre 1945 e 55, o sistema operacional era inexistente, né, não existiam sistemas operacionais, os computadores eram muito grandes, que chegavam a ocupar salas imensas. Esses computadores foram basicamente construídos com válvulas e painéis, e os usuários, ou as pessoas, eram sempre as mesmas que projetavam, que construíam esse computador, que programavam, que operavam, que controlavam, sempre eram as mesmas pessoas, porque não tinha essa ideia de usuários diferentes fazendo coisas diferentes. A segunda geração, que é a geração de sistemas em lote, ou BET, que foi de 1955 a 65, já teve a introdução de operadores profissionais. Então já não eram as mesmas pessoas que operavam os computadores das pessoas que construíam os computadores. Eles se tornaram suficientemente confiáveis para que pudessem ser fabricados e comercializados com a expectativa de que continuariam a funcionar por tempo suficiente para executar algum trabalho útil. Então, os computadores, a partir da segunda geração, foi notado que eles eram realmente eficientes para que se pudesse executar algo que fosse se tornar útil, né? Então, até a primeira geração não se sabia a que ponto poderia chegar esses computadores. A que ponto poderia chegar, né? Características da segunda geração. Custo alto de equipamento, né? Porque já passaram a ter vários processos inerentes à construção deles, e as tarefas comuns eram executadas em lote, né? Ou seja, quando eu tinha que fazer coisas comuns, elas eram executadas juntas, vamos dizer assim, simultâneas. Por exemplo, se eu quisesse fazer somas, 1 mais 1, 2 mais 2, 5 mais 5, essas tarefas eram executadas, eram inseridas nesse computador de maneira junta, ou seja, agrupados em tarefas ou necessidades semelhantes. Como é que funcionava? O programador escrevia um programa no papel, perfurava esse programa em cartão, levava o maço de cartão para a sala de entrada, entregava a um dos operadores, voltava mais tarde na sala de saída para pegar o maço de cartão de saída, inseria na leitora de cartões para obter o relatório, para obter o resultado. Então aqui tem uma figura aqui que ilustra bem, em que eu tenho os vários jobs, ou os vários trabalhos que eu quero executar. Eu gerava uma fita de entrada, essa fita de entrada era inserida no computador para ser processado, que gerava uma fita de saída. Essa fita de saída era processada no leitor de cartão para poder gerar
os meus relatórios ou os meus resultados. Ok? A terceira geração, que já foi de 1965 a 1980, era um dos sistemas, quando iniciou-se os sistemas multiprogramados. Ou seja, até a segunda geração, só se podia executar um programa por vez. Ou seja, entrava um programa para executar, não entrava outro para executar junto com ele, e isso acabava tomando um certo tempo. Com o quê? É o que está escrito aí embaixo, ó, desperdício de tempo de CPU com operações de entrada e saída. Pensa, eu tinha que executar algo. Enquanto, por exemplo, vamos supor que eu queria imprimir, para ficar mais claro aqui, vamos supor que eu queria imprimir uma tarefa. Enquanto eu poderia estar imprimindo, outro programa poderia estar sendo executado pelo processador, porque a tarefa de impressão não é responsabilidade do processador. Então eu havia um tempo aí, um desperdício de CPU, como está escrito como está demonstrado nessa figura. Olha aí. Então, no processo azul lá, que eu estou executando a CPU, quando eu termino de executar ele e eu vou fazer a requisição de entrada e saída, por exemplo, eu vou fazer uma impressão, eu fico fazendo a impressão até terminar nessa impressão para depois esse processo azul, esse programa azul, voltar para o processador para ser executado. Então eu fico com esse desperdício de CPU aí, certo? O sistema multiprogramado, então, como é que funciona? Vários programas na memória, eu tenho vários programas na memória e a CPU é multiplexada entre eles. Enquanto um programa realiza entrada e saída, por exemplo, enquanto ele está imprimindo, por exemplo, um outro programa pode ser executado. Então, como está na figura ao lado, eu tenho um programa em azul. Quando ele termina momentaneamente de ser executado e vai fazer entrada e saída, outro programa entra de cinza no processador e começa a executar. Enquanto ele está executando, o processo azul está imprimindo, por exemplo. Quando ele terminou de imprimir, ele vai lá e volta para o processador. Ok? Dessa forma, eu não perco tempo. Não há desperdício de tempo com requisição de entrada e saída, com execução de entrada e saída, por exemplo. Então, características de um sistema operacional para multiprogramação. O que um sistema operacional deve fazer para poder conseguir gerenciar essa multiprogramação? Primeiro, ele tem que ter administração de memória. O sistema deve alocar a memória para os diversos jobs ou trabalhos ou tarefas ou programas em execução. Então, o sistema operacional, ele que aloca a memória para esses programas, para esses processos que estão em execução, para esses programas que estão em execução ou para esses processos. Toda vez que eu falar programa em execução, todo mundo lembra, né, na minha aula lá, eu vou chamar isso de processo. Então, o sistema vai alocar a memória onde o processo vai ser executado. Então, é função do sistema operacional ele reservar, ele alocar essa memória para ele ter o controle de que onde está um processo, em que endereço na memória está um processo, para ele poder ir lá, acessar esse processo para executar, para ele ir lá e entrar com outro processo para executar. Escalonamento de CPU. O sistema deve escolher entre os diversos jobs prontos para rodar. Ou seja, eu tenho vários programas lá, vários processos prontos para serem executados. Eu tenho um executando lá no processador. Quando ele sai para imprimir, eu tenho que escolher um desses que estão prontos para ocupar o processador para executar. Não é isso? Que é a questão da multiprogramação. Então, como ele vai escolher? Qual é o processo que vai ocupar o processador nesse momento? Então, isso é escalonar. É ele definir a partir de algum critério qual o processo que vai ser executado naquele instante. A quarta geração, que já começou em 1981, está até o presente momento, quais são as características dela? A miniaturização dos computadores, o surgimento dos microcomputadores pessoais, ou seja, os PCs, esses que a gente tem aqui hoje, os sistemas multiusuário, ou seja, quando eu tenho mais de um usuário podendo usar um computador, né? Os equipamentos com múltiplos processadores, que foi algo já disseminado mais recentemente, que é eu ter vários processadores na minha máquina,
né? Que hoje já é mais comum eu ter um computador com mais de um processador lá dentro. Ainda é caro, né, para a gente, mas já é possível existir, já é possível ter contato, aliás, né? Desculpa. E a difusão das redes de computadores, né? Que já é mais antigo, né? Na década de 80, final da década de 80, início de 90, que é poder, através da minha placa de rede, ter contato com outros computadores em qualquer lugar do mundo, né? Através da internet, da minha placa de rede, do meu cabo de rede e da minha internet, obviamente. Falando agora dos tipos de sistemas operacionais. Os sistemas operacionais são divididos em 3 tipos: os sistemas monoprogramáveis ou monotarefa, os sistemas multiprogramáveis ou multitarefa e os sistemas com múltiplos processadores. Vamos falar agora individualmente deles. Os sistemas monotarefa são aqueles capazes de executar apenas uma tarefa de cada vez. Por exemplo, o MS-DOS. Então, esse sistema monotarefa é esse que eu tenho, por exemplo, dentro desse círculo aí, que eu tenho o processador, a memória principal e o dispositivo de entrada e saída, e apenas um programa por vez é executado por esse sistema. Os sistemas multitarefas ou multiprogramados são os que são capazes de executar várias tarefas simultaneamente. Eu tenho então várias tarefas que podem ser executadas por esse sistema, por esse conjunto, né? Processador, memória e dispositivo de entrada e saída. E os sistemas com múltiplos processadores são os que possuem mais de um processador. Eles são divididos em 2 categorias: os sistemas fortemente acoplados e os sistemas fracamente acoplados. Os sistemas fortemente acoplados são que os processadores compartilham memória e relógio, ou seja, eu tenho mais de um processador físico na minha máquina, compartilhando a minha memória única e o relógio ou o clock, né? A comunicação é realizada através da memória compartilhada. Quais são as vantagens desse sistema fortemente acoplado? Primeiro, o aumento de throughput, ou seja, o número de processos executados. Acho que todo mundo lembra que eu falei, throughput é a vazão, né? Então é o número de processos que eu consigo executar em um intervalo de tempo. Se eu antes, com um processador, um modelo de processador lá, eu executava X processos, máximos em um intervalo de tempo, se eu aumento o número desses mesmos processadores, se agora eu tenho 2, 3 processadores dentro do meu computador, no mesmo intervalo de tempo, eu consigo executar mais processos. Ou seja, a minha vazão, o meu número de processos executados em um mesmo intervalo de tempo, ele é maior. E aspectos econômicos. É muito mais barato eu comprar um computador que venha com 2 processadores do que eu ter 2 computadores com um processador cada, com um disco cada, com a memória RAM cada. Então, é mais barato eu ter um computador, né, que tenha a placa-mãe que suporte 2 processadores, por exemplo, do que eu ter 2 computadores separados totalmente. Então, está aqui, como é um sistema fortemente acoplado. Eu tenho processadores, mais de um processadores que compartilham a minha memória principal, certo? E tem os dispositivos de entrada e saída que podem ser usados por essa memória principal também e pelos processadores que estão no meu computador. A outra forma de sistemas com múltiplos processadores que existe é quando eu tenho o meu sistema de computação dividido entre vários computadores, ou seja, eu tenho um sistema distribuído, ou seja, são um conjunto de computadores autônomos interconectados de forma a possibilitar a execução de um serviço. E a existência de várias máquinas, ela é transparente. Que nome se dá a esse tipo de sistemas com múltiplos processadores? São sistemas fracamente acoplados, ou seja, cada processador tem a sua própria memória local e cada máquina possui o seu próprio sistema operacional. Então agora eu tenho vários computadores, cada um com seu processador, com sua memória, com seus dispositivos de entrada e saída, executando um serviço, sendo que cada máquina tem o seu próprio sistema operacional. Qual é a vantagem? Quais são as vantagens desse tipo de sistema fracamente acoplado? Primeiro, o balanceamento de carga, ou seja, se eu tenho vários computadores, eu consigo dividir a execução desse processo, desse programa,
entre os vários computadores. Então eu vou balancear a execução entre todos eles. Se eu tiver um programa muito pesado que precisa ser executado em uma máquina, o nível de exigência dessa máquina é muito maior do que se eu pegar esse mesmo programa e dividir entre 100 máquinas. Então, se eu pegar um programa e dividir entre 100 máquinas, essas 100 máquinas vão rodar esse programa muito mais tranquilo, né? Muito mais leve do que se eu pegar esse mesmo programa e entregar só para uma rodar. Uma outra vantagem é o aumento da confiabilidade, ou seja, se der algum problema em uma das minhas máquinas desse sistema, o meu sistema continua sendo executado. Vamos pensar que eu tenho 100 computadores. Se um deles dá problema, os outros 99, são todos independentes, vão continuar rodando esse meu serviço. Né? Se eu tiver um computador só rodando esse meu sistema e ele der problema, meu serviço para. Então, eu tenho um aumento de confiabilidade nesse sistema fracamente acoplado. E eles podem ser divididos entre o multiprocessamento assimétrico e o multiprocessamento simétrico. O assimétrico, cada processador executa uma tarefa específica. Por exemplo, um processador mestre escalona e aloca as tarefas para os processadores escravos. Então, como o próprio nome diz, é um multiprocessamento assimétrico, não há simetria, né? Os processadores, cada um executa uma tarefa que é destinada para ele. Eu pego um processador, executo a tarefa X, um outro processador executa a tarefa Y, um outro processador executa a tarefa Z, por exemplo. Já o multiprocessamento simétrico, cada processador executa uma cópia idêntica do serviço, do sistema. Então, todos os processadores estão executando a mesma coisa. Todos eles executam a mesma versão. Vamos dizer assim, vamos chamar de versão, mas que todos eles executam uma cópia idêntica do que está sendo solicitado. Vários processos podem ser executados em paralelo, sem perda de desempenho para o sistema. Certo? A gente tem também os sistemas monousuário e os sistemas multiusuário. Os sistemas monousuário são projetados para serem usados por um único usuário. Já os multiusuários são aqueles que comportam ou que atendem à necessidade de eu utilizar várias seções de usuários em um computador. Os sistemas operacionais hoje que a gente utiliza, todo mundo tem em casa aí, das versões Linux ou Windows, eles são multiusuário. Você consegue ter mais de uma seção para ser usada no computador. E assim termina essa nossa videoaula. Espero que todos tenham entendido ou revisado o conteúdo que a gente já tinha visto. Foi um resumo aqui do que a gente viu, né? Com os principais pontos, só para refrescar a memória de todo mundo. Todo o restante do material está disponibilizado lá aqui no Classroom. As listas de exercícios, espero que todos façam lá e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos, fiquem com Deus.